Em breve, né? Mas em breve vai ter o carrão, sim. Mas aí, então, pra quem não conhece ainda vocês, não teve o prazer de assistir nenhuma apresentação, a gente tá falando de pandeiro e tal, de contar história, né? Como que funciona a dinâmica? Fala assim, resumidamente, né? Vocês contam histórias e entre as histórias tem as músicas, é isso, certo? Sim, sim. Nós tentamos mesclar uma história com uma música, para não ficar muito cansativo para a criança. Uhum. Eu tenho uma forma de contar que eu gosto de história um pouco mais menor, para que... Porque muitas das crianças não conseguem acompanhar. Então, pelo menos ela pega aí nesse intervalo que ela vai cansar, a gente chama para cantar, dançar, onde eles se alegram novamente, aí vai para outra história envolvendo a literatura, assim, de uma forma lúdica, né? Uhum. É uma forma de reter a atenção da criança, Isso, né? Para não deixar cair ali o nível de atenção, né? Porque no começo nós vimos que muitas crianças, conforme a história longa, ela tem cansada, ela dispersa. Uhum. E às vezes o que é para ela ter aquela desejo pela leitura, ela é ao contrário. Então, com uma história menor, ela capta toda a história, onde ela se interessa, você vem com a música, depois volta com outra história. E em torno de 1 hora a gente dá para contar 5, 6 histórias. Uhum. E nós temos visto as crianças estarem até o final conosco. Sim. Você tem acompanhado, Uhum. você tem visto, porque a gente interage, canta, faz um truque de mágica, põe eles para rimar. Daqui a pouco nós vamos rimar também. Põe eles para rimar, põe eles para... Então, de uma forma, até nós usamos sempre uma música, brincando que se aprende. Uhum. Então nós temos usado esse método para poder estar alcançando a atenção deles e para que eles saiam satisfeitos e sentindo pertencente àquilo que foi feito no dia. Sim. Não de uma forma não quero mais, não vou voltar, cansei. Uhum. No tempo de celular, smartphone, isso deve ser difícil, né? Já percebeu alguma coisa? Percebeu em algum momento ser difícil chamar a atenção de uma criança que está com o celular na mão, por exemplo, ou vocês nunca perceberam isso? Não, sim. Aí é onde a gente tenta dessa forma com outras brincadeiras. O que a gente mescla. Muitas vezes nós estamos inclusive nós estávamos em Guariba. E nós contando a história, nós vimos que eles estavam meio dispersos. Eu falei, eu trouxe uma brincadeira. E aí nós começamos, queira ou não, brincadeira, celular, brincadeira. Eles começaram a brincar, em seguida eu falei, depois dessa brincadeira nós vamos voltar à história. Não, queremos música, então vamos música. Música, e depois nós contamos já 2, 3 histórias, e eles sentaram e ali continuaram. Então é meio essa troca a gente tenta, por isso que a gente tenta mesclar tudo, porque dependendo eu tô vendo que você tá prestando atenção, mas ele não. Mas se eu parar aqui, eu tô prejudicando você. Então onde a gente tenta envolver tudo, que a hora de você prestar atenção, depois vem você, depois nós mesclamos tudo e termina todo mundo entendendo. É uma estratégia, né, que vocês utilizam. E não é simples, igual eu sempre falo, quando eu menciono vocês, isso é uma arte. Porque não é simples, às vezes a gente... Ainda mais, como você disse, em tempos como hoje em dia, no qual as crianças estão tão acostumadas, viciadas mesmo, né? Em tela. Dopamina em tela. É difícil. E às vezes os pais, não só os profissionais, né, dessa área de contação de história, mas os pais mesmo, em casa, consomem material de contação de história, de leitura, diária e tal, né? E vê aquele material que é voltado, parece com uma criança extremamente educada, comportada, parece uma criança europeia, né? Da Idade Média. Aí tentar aplicar no dia a dia com seu filho, e a criança já tá viciada em tela. E acha que vai funcionar, que vai ser de primeira, vai ser uma maravilha. Mas não é assim, né? É necessário alguma estratégia pra gente, no começo, para ir acostumando a criança a ter um pouco mais de concentração, Até né? a forma de você contar a história não é uma coisa simples. Sim, justamente. Né? Fala um pouquinho sobre isso daí também, da forma de contar, da ênfase e tal. E nós também usamos trazer os pais para dentro da história. Acho que você dançou com a gente. Sim. E eu vi as suas crianças olhando, papai, pronto, ele já... talvez se eles fossem despejar, não dispersar mais, porque meu pai... Imagina. Na brincadeira, você coloca o pai para brincar com o filho,
o filho olha, papai, né? Aí, mesmo que ele não queria brincar ou continuar brincando, por o pai, a mãe brincar, ele vai brincar. Ele Sim. vai querer continuar. Então, a gente usa na nossa contação de história, sempre fazendo a criança ser protagonista de tudo. Não sou eu que conto, ela conta. Era uma vez um sapo. Ela mesma vai falar e você já olha para a criança. E da mesma forma que você interagiu aqui, você vai lá no fundo. As do meio vai falar, ó, ele vai vindo em mim. Então deixa eu prestar atenção que vai sobrar. Então eu tento fazer dessa forma. Eu chamo um pai, chamo uma mãe em local diferente da plateia. E aí eu vou vindo. Então automaticamente a pessoa, você já vê as crianças fazer assim, ó. Ou quando você vai chegando perto, ela já fala, ó, daqui a pouco eu tô vindo, voltando. Então ela vai prestar atenção. Legal. Inclusive, vamos contar uma história para mais ou menos, Vamos, pode? claro, Claro. vamos lá. Eu vou usar o chapéu. O meu mais novo integrante do Contar e Ó. Brincar, ó. Eu gostei desse chapéu. E não, tá sendo Inaugurado. inaugurado aqui. Oh, Aí, era uma vez... Podemos contar? Podemos. Então, Depois eu vou ler os comentários, tá? Quando você concluir aí. tá. Era uma vez, num lindo e maravilhoso, numa maravilhosa floresta, onde existia vários animaizinhos. Um deles pulava daqui pra lá, daqui pra lá. Que animalzinho seria esse? O sapo. Acertou! o Glaucinho tá aqui, voltou o Glaucinho. E esse sapo, ele pulava daqui pra lá, daqui. Nessa floresta tinha um lindo e maravilhoso lago. Mas nesse lago, certa manhã veio um terrível, um grande, um enorme Jacaré. Olha, eles são muito bons. jacaré. Ele chegou perto do sapo e disse: bom dia, seu sapinho. Bom dia. Eu estou com muita fome e desejo me alimentar de um sapinho bem gostoso e bem saboroso. O sapinho tentou se esquivar daqui para lá, tentou correr, não teve jeito. O jacaré olhou para ele e disse: eu vou me alimentar de você assim mesmo. E abocanhou O sapinho. o sapo. O sapo tentou escapar pra cá, pra lá, não conseguia. Mas algo estranho começou a acontecer. O quê? O jacaré começou a fazer umas caretas. Faz uma careta. Uma careta. Tipo aquela careta assim. Faz Não uma é que você já tem, Marco, é outra. É outra. Faz uma careta, Glaucio. Ei, Faz uma careta. Uma careta de Até o Gil. até o Gil não escapou. O jacaré cuspiu o sapo. E o sapo foi embora. Nem olhou para trás. Só ficou o jacaré. E o jacaré olhou para um lado. O jacaré olhou para o outro. E a pergunta que fica: por que o jacaré não conseguiu comer o sapo? Por que será? Tempo. Tum, tum. Não tava tão saboroso quanto ele esperava. Ou ele tava com tosse, igual eu, né? Tossiu o sapo. Por que o jacaré não conseguiu comer o sapo? Ixi, é Fala, Gil. pro Gil. Essa pergunta é pra você, Gil. Ele tá com o microfone lá? Acho que não, né? Não, não tá. É só na outra sala. Como todo mundo sabe, o sapo não lava O pé. Imagina que... Chulé. Então, batendo palmas, cantando. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. Esse foi o motivo porque o jacaré não conseguiu comer quem? O sapo. O sapo. Quem? Pior que eu já ouvi essa história, mas não lembrei. Era o chulé, poxa. Porque a gente fica tão envolvido prestando atenção que eu achei que era Por que outra. que ele não... É por causa do chulé. Mas Ele não conseguiu comer quem? O sapo. Ele falou sapo? Falou sapo. Ele falou sapo. Falou sapo. Então, batendo palmas, cantando. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo cantou maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro,
fazendo rendinho, maninha, para o casamento. Aê! Muito bom, hein? Essa história, ela é o jacaré, nós se chama o sapo e o jacaré, da nossa amiga Lívia Alencar. Um forte abraço a ela. Muito bom. Dá uma olhadinha nos nossos comentários. É muita gente participando, Eu viu? o resto da história do chapéu, pô. Você quer ouvir todas? Caramba. Mas aí vai perder a graça, né? O povo tá acompanhando aí. Quando for contar, todo mundo vai saber todas já, né?